O que a gente vai falar nesse vídeo é um dos tópicos mais importantes desse mundo de aprendizagem de idiomas, porque todo mundo quer saber o que anotar, o que não anotar, o que é perda de tempo anotar, o que é importante, enfim, qual a maneira mais eficaz de anotar as coisas em inglês ou em outro idioma. Vamos falar do inglês aqui hoje. Bom, eu espero te ajudar com isso nesse vídeo, então keep watching. Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. If you are new here, se você é novo aqui, meu nome é Jennifer Victoria, esse é meu canal onde eu falo sobre aprendizagem de idiomas. Eu falo 4 idiomas no momento, 5 se você contar com o alemão, e bem pouco, porque eu tô aprendendo agora. E, bom, se você é um language lover, se você ama aprender idiomas também, se inscreve no canal e já deixa o like nesse vídeo. E vamos oficialmente começar. Só para deixar claro logo no começo do vídeo, eu também estudo isso de qual a melhor forma de anotar, qual o melhor método, porque no final do dia, gente, no final das contas, isso é algo muito intuitivo, isso depende muito da pessoa, porque quando você está, por exemplo, assistindo um vídeo, como que você sabe quais palavras anotar se você é um completo iniciante? Quais palavras anotar e quais não anotar? Quais são mais importantes? Porque tudo que está ali você não conhece, então você vai anotar tudo? Também não. Então, qual a melhor forma? O que eu vou te passar aqui hoje é algo que eu venho aplicando com o alemão, que tem me ajudado muito. Eu também sou iniciante em alemão, tá? Bem iniciante. E que por mais que não seja um método totalmente baseado em algum artigo científico que eu li, é uma mistura daquilo que eu já venho aprendendo sobre idiomas há algum tempo e que eu venho aplicando com o alemão. E eu também quero deixar claro que a minha opinião vai mudar ainda, porque eu mudo de opinião fácil, então pode ser que com esse vídeo eu tô falando uma coisa pra você, mas no próximo vídeo eu posso pensar de outra forma. Enfim, mas eu tenho certeza que vai te ajudar sim. Keep watching. O primeiro passo é você escolher o recurso que você vai decidir trabalhar, que você vai decidir estudar com. Eu te aconselho sempre um vídeo do YouTube, porque você vai escutar, e é muito importante que você já trabalhe o seu entendimento dessa língua, e segundo, você vai ter legenda. Se o vídeo não tiver legenda, nem assiste, se você é iniciante, claro. Eu tô falando com iniciantes aqui. Então, pega um vídeo que tenha legendas, se possível até legenda dupla. Se você não quiser, não precisa ter legenda dupla, também é muito bom quando não tem legenda dupla, porque aí você já se desenvolve um aluno menos dependente da tradução. E o áudio totalmente naquela língua que você está aprendendo. O seu próximo passo é ter um caderno, tá? Não tem como você assistir, senão não é um estudo ativo. Para mim, se não tem papel e caneta, pelo menos ali na hora que você está assistindo, não faz muito sentido para mim. Você precisa ter isso aqui. Então, lápis, caneta e um papel em branco, um caderno, se possível um caderno específico que você já tem para isso. E aí você vai começar a anotar, essa é a parte mais interessante. Então tenta imaginar esse cenário, pode ser que esse cenário seja exatamente o que você está vivendo agora. Você é totalmente iniciante, você não tem tanto entendimento da língua, você não entende praticamente nada, mas você escolhe um vídeo de, sei lá, 10 minutos de uma pessoa nativa e o vídeo diz que, claro, o vídeo tem que ser de comprehensible input. O que é isso? Isso é input compreensível. Ou seja, um vídeo que foi feito para você mesmo, foi feito para pessoas do seu nível. É algo, inclusive, que eu pulei, tá? Esse tópico de você escolher um vídeo adequado para o seu nível é tão importante quanto você escolher um vídeo. Então, escolha um vídeo adequado para o seu nível, A1, A2, Comprehensible Input, você vai ter legenda, você vai ter o áudio, é tudo que você precisa ali, é o seu material perfeito. Então, agora imagina que você começou a ver o vídeo, você entendeu a primeira parte, se você está assistindo em inglês, você entende o que é Hi, welcome to another video, today we're gonna talk about não sei o que lá, sabe? Só pra você, essa parte do começo você já entendeu. Só que quando a pessoa começa a desenvolver naquele tópico, você já não vai entendendo mais, ela vai usando novas palavras. Aqui que entra você começar a anotar. E aí você vai usar esse requisito. Esse é o requisito que eu ensino pra mim mesma e pra quem faz aula comigo, que é o quê? Anote aquilo que você vir mais de uma vez. Por que isso é um bom requisito? Porque você está estudando sozinho, tá? Eu estou imaginando aqui que você é um estudante assim como eu, que estuda sozinho, não tem professor de alemão, não tem professor de inglês para te auxiliar, você está estudando sozinho, com vídeos do YouTube de Comprehensible Input, com só um caderno e uma caneta. E o que você precisa anotar, meu Deus? Você precisa anotar aquilo que aparece mais. Apareceu mais de uma vez, anota. Essa é a primeira coisa que eu quero te falar aqui. É o meu primeiro requisito e a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Por quê? Porque você vai estar anotando uma das palavras mais frequentes. É muito fácil saber quando uma palavra é muito frequente, porque a pessoa com toda certeza vai usar ela mais de uma vez. Por exemplo, a palavra mais em português. Quantas vezes será que eu já usei essa palavra nesse vídeo aqui? Eu sei lá, talvez umas 3 vezes, talvez até mais que isso, eu não contei. Mas com certeza se você voltar e ver de propósito quantas vezes eu usei, eu vou ter usado pelo menos umas 2 vezes. Esse já é um requisito para você anotar. Essa é uma palavra considerada uma palavra frequente. Na minha cabeça e também na lógica. Se a palavra aparece mais de 2 vezes, mais de uma vez, pode anotar. Fica tranquilo, já é o requisito para você anotar. Se aquela palavra apareceu só uma vez, por que eu acho que você não deveria anotar? Porque ela não é tão frequente. E para o iniciante, o mais importante agora são as palavras frequentes.
Você não vai querer anotar, por exemplo, a palavra científico. Aonde que você vai usar essa palavra científico? Agora, a palavra mais, que é uma palavra de quantidade, para você falar de quantidade, mais calor, mais frio, mais roupas, isso é uma palavra muito útil para o seu vocabulário. Apesar de que naquele momento você não sabe o que aquela palavra significa, tá? Porque se você tá vendo a legenda só naquele idioma, sem tradução, você não sabe o que ela significa. Mas você sabe que ela apareceu mais de uma vez, portanto ela é uma palavra frequente. Segundo requisito, que não é bem um requisito para você anotar palavras, é você colocar uma linha de baixo, não é bem um requisito isso, tá, gente? É só como se fosse uma ferramenta que te ajuda a saber quais são as palavras mais usadas. Por exemplo, eu tenho certeza que você tem preguiça sim de pesquisar certas palavras. Eu falo da minha própria experiência, eu tenho às vezes uma preguiça de pesquisar palavras novas e eu tenho que sair da zona de conforto para pesquisar o que elas significam. Então, o que eu faço? As palavras que eu já vi antes, mas não pesquisei nunca, mas que eu sei que elas são muito usadas, porque como eu já disse, eu já vi elas sendo usadas antes. O que eu faço? Eu coloco uma linha, eu coloco um underline debaixo daquela palavra, tá? Eu faço isso com a caneta e aquela palavra fica manchada. Isso eu faço no caderno aqui, ou então no post-it, às vezes eu só uso post-it mesmo, vou te explicar agora em um motivo, mas aí eu coloco só uma linha aqui debaixo da palavra e eu já sei que aquela palavra eu já vi ela antes, mas eu nunca pesquisei ela e eu sei que ela é muito usada porque, como eu já disse, outras pessoas em outros vídeos que eu já vi usaram ela. Aproveitando que eu tô falando desses mínimos detalhes na hora que você tá anotando a palavra ali, aquelas ferramentas que vão te ajudar, eu tenho certeza que você conhece alguma palavra em inglês, por exemplo, que você sabe o que ela significa, mas você não sabe como pronunciar ela. Imagina que você conhece essa palavra aqui, ó, stressed. Você sabe pela cara que ela significa estressado, só que você não sabe pronunciar ela. O que eu faço quando isso acontece comigo? Eu coloco uma onda debaixo da palavra. Como que você vai falar se você não sabe nem a pronúncia da palavra? Por isso que aquelas que você não souber a pronúncia, você vai colocar uma ondinha debaixo assim. Então, se você não sabe como pronunciar a palavra stressed, coloca uma ondinha de baixo e no fim desse estudo aqui a gente vai pesquisar. Agora vamos para o próximo requisito, que esse sim é um requisito, não é bem uma técnica para te ajudar, uma ferramenta para te ajudar na hora que você estiver colocando as palavras no papel. É o que? Você não anotar mais do que, sei lá, essa parte aqui é muito pessoal mesmo, mas eu não anoto mais do que 12, 10 palavras. Eu não gosto. Eu gosto de aprender 10 palavras novas por dia e pra mim já é bastante, tá? Porque se você for contar isso no fim da semana, você aprendeu o quê? 50 palavras se você estuda de segunda a sexta. 50 palavras é bastante, né? Conta isso no final do mês, quantas palavras deu. Aí depois que eu faço isso, que eu coloco essas 10 palavras, 10, 12 palavras, 15 no máximo, eu vou pesquisar elas. E para pesquisar, esse é o nosso próximo requisito, eu uso o reverso ou então o chat. Eu também gosto de usar o forvo, por quê? Porque o forvo eu uso para pronúncia. Quando eu não sei a pronúncia de alguma palavra em alemão, que é muito comum isso acontecer, inclusive, eu vou no forvo rapidão, vejo o áudio ali das pessoas. O forvo é basicamente um site onde você tem diversas pessoas pronunciando diversas palavras, praticamente qualquer palavra que você jogar lá vai ter alguém pronunciando e aí você aprende a pronunciar também. Então esse é o nosso próximo requisito, você vai pesquisar essa palavra. Você pode usar só o reverso ou então só o chat, se você usar só o chat também tá ótimo, o chat é bem completo. Você vai pedir pro chat te dar o significado da palavra, para ele te dar uma frase com ela e depois você vai fazer a sua frase. Depois que ele te der frases com ela, você vai ter tido uma ideia, daí você vai criar a sua própria frase, mandar pro chat e ele vai avaliar se ela é natural ou não, se ela é nativa ou não. Para mim isso é muito importante, porque se algum nativo não diria aquilo, tipicamente é porque aquela frase soa estranha, sabe? Então eu prefiro eu tento outra frase que seja mais natural. Essa frase que você fizer de exemplo com essa palavra nova que você aprendeu, tem que ser com palavras que você já conhece. Por exemplo, pega lá o exemplo da palavra stressed. Você sabe o que ela significa agora. Ela significa estressado, você sabe pronunciar, você colocou o significado dela, enfim. Faz uma frase agora, só que essa frase que você fizer tem que ser com palavras que você já sabe. Por exemplo, I am, eu sou stressed. I am stressed, eu sou ou eu estou estressado. Você já conhece I am, então você não tem que parar para pesquisar outras palavras, sendo que você já tem a palavra mais importante daquela frase, que é stressed. Deu para entender isso aqui? Não use palavras novas numa frase que você já está criando para usar aquela palavra nova. Todos esses requisitos aqui é o que eu venho fazendo. Tirando essa última parte do último requisito, que é esse de colocar a palavra, de colocar as duas frases de exemplo ou só uma frase de exemplo e colocar a tradução do lado, o significado da palavra, tirando essa parte, eu faço todo o resto. Por quê? Porque essa última parte eu faço nos flashcards, tá? Eu tenho utilizado os flashcards agora, eu ainda sou uma iniciante nisso, então por isso que eu não vou falar muito,
mas eu tenho utilizado, tem me ajudado muito, eu tenho gostado bastante e conforme eu vá avançando nisso, eu vou falando mais sobre isso aqui pra vocês. Mas então vamos agora revisar tudo isso. Primeiramente, você vai escolher o seu vídeo e tem que ser um vídeo, tá? Não escolhe site nem nada, porque o vídeo você consegue escutar e é mais importante que você escute no começo do que em qualquer outra época, tá? Então escute muito no começo. Escolha um vídeo de Comprehensible Input, essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Escolha o vídeo, Comprehensible Input, comece a anotar. Você só vai começar a anotar a partir do momento que você vir que aquela palavra foi repetida, pelo menos uma vez. Então ela tem que ser usada 2 vezes para você anotar ela. Esse é o seu requisito. Por quê? Porque você vai estar aprendendo as palavras mais frequentes. Terceira coisa é você... Qual é a terceira coisa, gente? Terceira coisa é você pôr um underline debaixo da palavra se ela for muito usada. E aí, por quê? Porque isso te ajuda, inclusive, na hora de pesquisar. Você começa pesquisando aquelas que tem underline embaixo, que tem uma linha embaixo, porque você sabe que elas são mais usadas. Coloca ondinha nas que você não sabe como pronunciar, mas que você já sabe ou que tem uma ideia do que elas significam. Por último, ponha tudo no papel, quer dizer, já está tudo no papel, põe só os significados ali do lado da palavra e coloca frases embaixo delas. Só que esse significado, eu esqueci de falar disso inclusive, tem que ser em português ou tem que ser em inglês? Tem que ser em português se for muito difícil de explicar o que aquela palavra significa na língua que você está aprendendo. Ou seja, por exemplo, pega o meu exemplo em alemão. Eu ainda não uso o alemão para pesquisar o significado das palavras em alemão, tá? Porque eu ainda sou iniciante. Então, eu uso o próprio português, no caso eu uso mais o inglês para a tradução do alemão, só que eu uso ainda outra língua, eu não uso o alemão em si. Não importa isso, o importante é que você ponha o significado e ponha frases com aquela frase, com aquela palavra ou com aquela expressão que você aprendeu, tá? Pode ser palavra ou pode ser expressão. E um dos requisitos finais é você revisar aquilo que você escreveu. Porque se você só escrever, fechar o caderno e nunca mais olhar, passou uma semana, passou 2, passou 3, você só tá fazendo mais, mas você nunca volta para aquilo que você já fez, é muito provável que você já esqueceu. Quer dizer, é 100% de chance que você esqueceu a maioria das coisas que estão ali. Inclusive, por que eu prefiro os flashcards para revisar? Porque é muito mais simples, você só tem que passar para cima se você lembra daquela palavra e passar para baixo se você não lembra. Enfim, eu posso fazer um vídeo mais sobre flashcards, espero eu ter mais experiência nesse assunto. Por enquanto, revise pelo caderno mesmo, tá? Não deixe de revisar. Parabéns por ter assistido esse vídeo até o fim, se você veio até aqui. Eu deixo aqui do lado esses vídeos que também, eu tenho certeza, vão te ajudar demais. Assista eles e se você gostou, deixa aqui embaixo pra mim. Tire a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também, eu tento responder os comentários. E eu te vejo no próximo vídeo.